Onde tem Sergipe, tem nossa marca. TV Sergipe, feita da gente. Olá, bom dia para você. Quarta-feira, 5 de novembro. Obrigada pela sua companhia. Vamos juntos aqui no SE1. A gente destaca o trabalho de combate ao tráfico de drogas em Sergipe. A polícia apreendeu 140 quilos de maconha em Nossa Senhora do Socorro. O repórter Rafael Carvalho tem as informações. Bom dia, Rafael. Oi, Suzane, bom dia a todos. O flagrante foi na noite de ontem, lá em Nossa Senhora do Socorro, feito por policiais da Cavalaria da Polícia Militar. O responsável pelos 140 quilos de maconha encontrados conseguiu fugir. A gente detalha tudo em instantes, Suzane. Certo, Rafael. Na Assembleia Legislativa tem prestação de contas da Secretaria de Estado da Fazenda referente ao segundo quadrimestre deste ano. Os detalhes com a repórter Ana Fontes. Ana, bom dia. Bom dia, Suzane. Bom dia a todos. Começou agora há pouco a explanação por parte da secretária Sara Tarsila, que está fazendo as explanações das finanças, vamos dizer assim, do Estado nos últimos meses. E agora há pouco também começou a sabatina, por parte de alguns dos integrantes da comissão, justamente em relação a esses números. Com destaque, viu, Suzane, números positivos para Sergipe, crescimento de receitas e despesas e também o destaque para investimentos em obras estruturais. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações sobre essa audiência pública aqui na Alense. Suzane. Certo, Ana. A gente vai mostrar que a Semana Nacional de Conciliação continua com emissão de carteira de identidade, registro civil e título de eleitor. Você vai ver que a pessoa com transtorno do espectro autista agora passa a ter identificação específica aqui em Aracaju. E mais, dados do IBGE revelam que Sergipe é o estado com maior percentual de pessoas com o mesmo sobrenome. É a partir de agora, no SE1. Acontece agora a prestação de contas da Secretaria de Estado da Fazenda na Assembleia Legislativa de Sergipe. A secretária Sara Tarsila apresenta os dados do segundo quadrimestre de 2025. A repórter Ana Fontes está acompanhando e tem as informações para a gente. Ana. E Suzane, bom dia mais uma vez, bom dia para quem passa a nos acompanhar a partir de agora. São números positivos, a secretária, como eu disse agora há pouco, continua fazendo a explanação, respondendo aí os questionamentos dos parlamentares que fazem parte da Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e Tributação. E são questionamentos em relação a esses números apresentados em relação ao Estado de janeiro a agosto, alguns números referentes a esse e também ao segundo quadrimestre do ano. Aqui comigo o subsecretário adjunto, Carlos Eduardo, que traz para a gente informações, porque houve crescimento, secretário, em termos de receitas e também de despesas. A gente teve aí, saíram agora os números, 12,5 bilhões entre janeiro e agosto, crescimento das receitas correntes, é isso? Bom dia. Bom dia a todas e todos. Então, temos um movimento importante de um crescimento da receita, acompanhando o movimento econômico nacional e também como uma resposta às iniciativas que a Secretaria tem adotado no intuito de obter realmente um melhor retorno do ponto de vista tributário. E também devido ao crescimento do Fundo de Participação dos Estados, que é uma transferência que o governo federal faz para os estados, e Sergipe também está contemplado, e houve então um movimento de um incremento na receita significativo. Esse incremento na receita, ele obviamente precisa ser ponderado diante do contexto de investimentos que o Estado tem feito, diante desse contexto também que você acabou de falar, de um crescimento de receita, seja no que se refere à valorização de pessoal, como também o investimento recorde que nós atingimos nesse período de segundo quadrimestre do exercício, sempre com o esforço, é sempre um esforço significativo manter o equilíbrio. Então nós estamos lutando sempre, trabalhando arduamente para que o Estado se equilibre e continue gastando aquilo que arrecada. Não temos uma situação de folga, não temos uma situação que nos permita baixar a guarda, por assim dizer. Continuamos com várias iniciativas para que a receita continue crescendo e para que a despesa ocorra em prol do desenvolvimento do Estado.
Quando o senhor se refere a despesas com o pessoal, por exemplo, essa também teve um aumento, um crescimento, né? Teve um crescimento na despesa de pessoal da ordem de 10%. Isso é um impacto relevante porque é a maior despesa do Estado. Então é uma despesa na casa de bilhões, de mais de 6 bilhões de reais. Então é algo que precisa ser acompanhado, monitorado com bastante atenção e que houve esse aumento porque é uma política salarial que tem sido realizada pelo governo. O destaque, viu, Suzane, hoje aqui é justamente essa questão da infraestrutura, obras de infraestrutura, que em relação, segundo os dados do governo, 70% de aumento em relação ao mesmo período do ano passado, mais de investimento de 500 milhões de reais, esse em obras, né, estruturantes. Perfeito. Os investimentos em geral do governo, o que é mais significativo no aspecto de obras, atingiu mais de 510 milhões de reais no período de janeiro a agosto de 2025, o que é esse dado recorde. É um volume de investimento nunca antes registrado na nossa série histórica e que representa, de fato, esse compromisso, essa tentativa de desenvolver o Estado de Sergipe, de dar condições para que a economia ela cresça, atraindo novos empreendimentos e fazendo realmente com que o desenvolvimento aconteça. Houve um questionamento agora há pouco por parte da deputada Linda Brasil em relação ao crescimento também de investimento na área da saúde e educação. Se investiu mais do que previsto em lei? Como foi? Perfeito. Na saúde nós estamos com a aplicação de recursos muito acima do mínimo previsto na legislação. Temos um volume de recursos expressivo de despesa na área de saúde, mostrando o compromisso do governo nessa área, entendendo que é prioritária. Na educação estamos dentro da mesma margem que foi registrada no ano passado, muito próximo aos 25%, o que é normal para o período, porque nós temos agora o pagamento do 13º salário e neste momento nós temos uma aceleração da despesa. E aí, ao final do exercício, vamos atender aos 25% da educação, mantendo, portanto, o compromisso também do governo de valorizar a educação pública e garantir que nós tenhamos o atendimento do que está estabelecido na Constituição. Agora, há sempre, secretário, uma preocupação por parte da população em relação ao endividamento do Estado, né? Como estamos, né? A questão do pagamento da dívida, em relação, por exemplo, a gente sabe que há um déficit da Previdência, essa parte, como é que está? Também estamos em equilíbrio. Nosso cenário hoje é de equilíbrio. A nossa dívida, nosso endividamento, a gente demonstrou que a dívida consolidada, ou seja, o volume total de dívida, caiu, e nosso endividamento relativo, que é a dívida consolidada líquida, ela está em 1,82%, o que é um valor muito baixo. Nós temos um limite de 200% de endividamento e nós estamos em apenas 1,82%, reiterando isso. Então, nós temos buscado operações de crédito, nós temos tomado alguns empréstimos dentro do equilíbrio, dentro da responsabilidade e sem aumentar o endividamento do Estado, ou, portanto, dentro do patamar de responsabilidade fiscal. Inclusive, uma das formas de vocês alcançarem essa questão é o Estado ter trocado dívidas, né, por dívidas por juros menores. Explica para quem está em casa como é essa operação. Perfeito. O Estado, neste ano, tomou um empréstimo com o Banco Mundial a juros bem baixos, e para isso foi utilizado, esse recurso foi utilizado para quitar outros contratos com valor de financiamento muito maior. Então, isso fez com que essa troca de dívida também nos desse uma margem ainda maior. Então, dentro desse planejamento no endividamento do Estado, nós obtivemos um recurso com o Banco Mundial a juros bem mais baixos e com esse dinheiro nós quitamos outros contratos que eram bem mais caros. Com isso, é uma operação que se faz um orçamento comum, mas que o Estado tem feito e tem dado certo. Perfeito. Um conjunto de iniciativas no intuito de manter o equilíbrio, de garantir recursos para investimento, de garantir que as políticas públicas vão ser entregues. É um esforço diário e que continuamos nisso, adotando várias medidas para que a despesa ela se enquadre dentro da nossa capacidade e para que a receita continue crescendo. A gente agradece a participação do subsecretário Carlos Eduardo e a gente continua aqui acompanhando, né, essa apresentação. Agora os deputados também continuam fazendo perguntas.
pessoas, a secretária, Sala Tarsila, e é isso, né, Suzane? É um equilíbrio, buscar sempre o equilíbrio nesses números, e o Estado está demonstrando aqui que está tendo esse equilíbrio nessas despesas e também no crescimento das receitas. É com você. Muito bom saber que o Estado está com as contas equilibradas, né, Ana? Muito obrigada pelas informações. Daqui a pouquinho você retorna com outros assuntos aqui no SE1. Equipes da Polícia Montada, da PM, apreenderam 140 quilos de maconha na cidade de Nossa Senhora do Socorro. Quem tem mais informações sobre essa apreensão é o repórter Rafael Carvalho. Rafael. Suzane, os policiais faziam rondas ali na região do Conjunto Albano Franco, em Nossa Senhora do Socorro, quando suspeitaram de um homem numa casa que estava conversando com outro de moto. Daí fizeram esse flagrante. Quem vai detalhar para a gente é o Coronel Cláudio Honor Júnior, que é comandante da Polícia Montada, a Cavalaria da Polícia Militar. Como foi esse momento do flagrante, Coronel? Então, como você bem falou, né, fazendo ronda na região, a gente teve a informação que naquela localidade estava acontecendo o tráfico ilícito de entorpecentes e fomos averiguar. Como nos adentramos na rua, avistamos uma pessoa que estava na motocicleta, parada, e conversando com outra pessoa. E quando eles avistaram a presença da viatura, o que estava na motocicleta evadiu rapidamente e o outro entrou para dentro da residência. Nós acompanhamos tentando capturar, ele pulou o quintal, né, das casas do fundo, e no quintal a gente encontramos essa grande quantidade de entorpecente. Maconha em tabletes, estava armazenada de que forma? Ela só estava uma lona plástica cobrindo, e estava toda condicionada em tabletes, tabletes que giram em torno de um quilo cada um. Chamou atenção a quantidade, né? Exatamente, chamou atenção a quantidade. A gente não sabe se tinha, anteriormente, se tinha mais, mas essa foi a quantidade que a gente conseguiu apreender. Tanto o homem que estava na moto conseguiu fugir, quanto ele, que seria o responsável pela droga, pulou um muro, a polícia chegou aí atrás. No momento vocês não estavam com o cavalo, né? Não, a gente estava na viatura de 4 rodas. Provavelmente era o dono da droga, e a gente levamos o material para a plantonista na noite de ontem, e agora a Polícia Civil vai ficar encarregada dos procedimentos para ver se consegue, na investigação, consegue melhor êxito na captura desse elemento. Dos últimos meses, uma das maiores apreensões feitas por vocês? Sim, esse ano pela Cavalaria com certeza é a maior. Lembra da última, qual foi? A última foi cerca de 30 dias, cerca de 6 quilos no 18 do Forte, e agora essa, na noite de ontem. Eu estou aqui no DENARC, o Departamento de Narcóticos, como o coronel falou. O caso já está aqui com o departamento, a investigação já está sendo iniciada. Vou conversar com o delegado Rafael Kaufer sobre esse início de investigação, que já é possível dizer se tem aí a droga, os 140 quilos, por exemplo, a origem dessa droga pelas características, qual deve ser? Bom, como se trata de uma grande quantidade, né, a investigação será titularizada aqui pelo DENARC, já foi instaurado inquérito policial para apurar os fatos, os policiais investigadores aqui já estão na rua, já estão diligenciando, a gente já iniciou aí o trabalho de campo para que a gente consiga identificar. Como você mencionou, né, essa quantidade, assim, pela característica da droga, é comum que venha de países fronteiriços ali, né, como Paraguai, Bolívia. Então eles atravessam a fronteira e vêm normalmente pelo Sudeste, subindo por Minas Gerais, Bahia, e acaba chegando aqui no estado, né? Aqui no Nordeste ainda se tem flagrante de plantações de maconha. Não é como no passado, mas ainda se tem muito. Bahia, Pernambuco. Essa droga, a maior parte da droga, vem de onde? Vem de lá do Paraguai, desses países fronteiriços, ou aqui mesmo na região? A gente não pode negligenciar essas plantações, mas o que a gente tem observado é que a grande quantidade mesmo, as maiores apreensões, são de origem dos países andinos, ali, dos países de fronteira, né? Então a gente não negligencia, tanto que o DENARC, inclusive, em 2024, fez uma operação de combate, conseguiu até fechar uma plantação,
E a gente já tem observado também que esse ano já tiveram outras apreensões da própria planta in natura, em lugares menores, mas são quantidades que não dão vazão, né, ao público consumidor. Então, a gente percebe que a maior quantidade mesmo da maconha, principalmente, a cocaína é basicamente 100%, porque não se produz a planta aqui, mas a maior parte, grande parte da maconha também vem desses países de fronteira. Com base nesse levantamento inicial do flagrante ali no Albano Franco, em Socorro, é possível já descrever como acontecia esse tráfico? Esse homem que fugiu, ele era o dono da droga, certamente, ou não? Era só responsável? Bom, ainda é muito prematuro, aquela região para falar qualquer coisa, né? Aquela região já é conhecida pelo tráfico de drogas, a gente vai contar aí com a colaboração do coronel para dividir informações e avaliar aí como seria realmente, se tratava de uma pessoa que estava apenas armazenando e despachando, se tratava de realmente proprietário. O que, pela experiência que a gente tem aqui, o que a gente pode perceber é que pela quantidade não se trata de apenas um único indivíduo responsável aí por toda a droga. Então, pela quantidade aí, provavelmente se trata aí de uma associação. A organização criminosa ainda é muito cedo falar, mas se trata de uma associação, então a gente vai diligenciar para conseguir identificar os envolvidos, futuramente aí representar pelas medidas cautelares e trazê-los à justiça criminal. A polícia vai tentar chegar a todos os envolvidos, né? Geralmente, quem está ali distribuindo a droga não é o dono, né? Tem alguém maior por trás? Isso, normalmente quem está despachando, ele está ali na responsabilidade da droga, mas não costuma ser realmente o efetivo dono, e é por isso que a gente faz um trabalho de investigação voltado também para a parte financeira, para que a gente possa chegar nesses reais proprietários, né? Não que essa pessoa que esteja ali na responsabilidade não seja importante para a investigação e nem incomode ali a parte criminal, mas a gente sabe que o principal mesmo é chegar no proprietário final. De todas as apreensões agora, neste ano, aqui do DENARC, trazidas para o DENARC, feitas pelo próprio departamento, essa fica como ali no ranking, 140 quilos de maconha? Ranking assim, foram muitas, né? Mas é uma apreensão vultuosa, vai com certeza entre as maiores, então dificilmente aí não vai ficar entre as maiores. E aí eu quero deixar meus parabéns aí ao coronel por estar na rua. A gente sabe que quem está na rua está sempre num risco maior, então esse tipo de apreensão, que principalmente realiza todas essas apreensões que chegam para o departamento, principalmente essas maiores, a gente não negligencia e a gente vai atrás e costuma conseguir identificar os responsáveis pelo fato e trazê-los, né, à justiça criminal. O trabalho tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil se intensifica agora com a aproximação do Precaju. A gente sabe que historicamente vai chegando perto, acontecem mais apreensões flagrantes. Sim, como você falou, historicamente, quando se aproxima o Precaju, aumenta, né, a quantidade de fluxo de drogas e, consequentemente, a quantidade de apreensões, mas também é um reflexo da política da Secretaria de Segurança Pública de intensificar as ações nesse período, já que o fluxo de drogas vai estar maior. Então, intensifica as ações da Polícia Militar, intensifica as ações da Polícia Civil. Aqui no departamento não vai ser diferente. Então, essa próxima semana, as polícias estão mais ativas, né? Ou seja, são todas as polícias, inclusive Polícia Rodoviária Federal, né, os grupamentos da Polícia Militar, Departamento de Narcóticos, todos atentos nos próximos dias, né, ainda tem a outra semana também, para evitar a entrada de drogas aqui no nosso estado. É comum em todos os estados que têm grandes festas, como Precaju, ter essa intensificação no trabalho das polícias para evitar, porque já se sabe, né, que é comum ter uma grande quantidade de drogas chegando ao local onde vai ter a festa. Isso aí a gente acompanha todos os anos e as polícias estão atentas. Esse é o recado que o delegado acabou de trazer aqui. Agradeço ao coronel Júnior da Cavalaria, da PM também, o delegado. Suzane. Então, esse alerta e o lembrete de que a polícia está atuando cada vez mais, né? Rafael, muito obrigada pelas informações, bom trabalho também para as equipes da Polícia Militar e também a Polícia Civil. Muito obrigada. Vamos ficar por dentro de outros assuntos também desta quarta-feira. Leonardo Barreto, boa tarde. Boa tarde para você, Suzane, boa tarde para você. E olha, agora eu trago informações a respeito de uma investigação conduzida pela Delegacia de Porto da Folha. É que a delegacia, né, a equipe da delegacia concluiu a investigação sobre uma rifa irregular
que prometia prêmios avaliados em cerca de 20 milhões de reais. É muito dinheiro, né? Além disso, ainda incluía uma fazenda, um trator e 2 veículos. O organizador foi indiciado pelo crime de propaganda enganosa, previsto no Código de Defesa do Consumidor, e por promover rifa não autorizada, conforme a Lei de Contravenções Penais. O delegado que investiga o caso trouxe mais detalhes. As investigações apontam que o anunciante estava ofertando uma fazenda, sistema de irrigação e veículos, a exemplo de Audi Q3, trator e estrada, no valor em torno de aproximadamente 20 milhões de reais, e que estes prêmios seriam pagos àquele que ganhasse tal rifa. De tal sorte que, com as investigações, a Polícia Civil constatou que os prêmios ora ofertados por seu anunciante não estavam nem em propriedade deste, nem da empresa cujo CNPJ é vinculado à loteria. Fora constatado que os carros estavam alienados em nome de terceiros, bem como a fazenda objeto da rifa, que é de propriedade de parentes dele, muito embora tenha anuência de alguns parentes para ser ofertada na rifa, ela não está consolidada e vinculada como prêmio a organismos legais. Dessa forma, constatamos nas investigações que os prêmios ofertados estavam sendo, de certa forma, propagados de forma a ludibriar aquele que comprasse tal rifa. Assim, concluímos a investigação, indiciando o anunciante de tal rifa pelos crimes de loteria não autorizada e práticas abusivas do Código de Defesa do Consumidor, através das propagandas enganosas que o mesmo estava anunciando. No Poder Judiciário, representamos para que tal rifa fosse suspensa, o que foi acatado pela rifa aposta precisa ser regularizado, precisa seguir diversos critérios para a segurança, principalmente de quem participa. Para evitar esse tipo de propaganda enganosa, porque quem comprou a rifa ficou no prejuízo, né? Até a conclusão da investigação vai saber se esse dinheiro poderá ser devolvido, não sabemos ainda. E é uma situação muito complexa, né, que pode gerar aí diversos prejuízos que vão impactar diretamente na vida de muita gente. Então, parabéns aí a toda a equipe da Delegacia de Porto da Folha. Agora, Suzane, eu vou trazer informações a respeito de um crime que aconteceu na tarde de ontem, na região norte aqui do estado. A Polícia Civil investiga o assassinato de um homem no município de Carmópolis. Ele foi executado a tiros quando caminhava a pé por uma das ruas do município. De acordo com o relatório da Polícia Militar, um homem saiu de dentro de uma casa encapuzado, correu atrás desse homem e efetuou diversos disparos. Ele estava na companhia de um colega que foi baleado. Ele, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. Este homem, que era alvo do criminoso, de acordo com a polícia, ainda correu e acabou entrando na casa de uma mulher, onde o criminoso também entrou e efetuou mais disparos. O homem não resistiu aos ferimentos. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Carmópolis. Se você tiver qualquer informação sobre este caso, é só ligar para a polícia através do 181 do Disque Denúncia. A gente reforça aqui, não é preciso se identificar. Suzane, agora pela manhã, quem mora no município de Itabaiana tomou um susto. É que uma ambulância do município de Moita Bonita pegou fogo em uma das ruas do centro da cidade de Itabaiana. A gente recebeu imagens e exibe agora para vocês. Olha só. A ambulância ela foi abandonada aí nesta rua, né, por conta, é claro, das chamas. Logo, as pessoas acionaram então o Corpo de Bombeiros, que esteve lá presente, conseguiu controlar as chamas, mas deixou muita gente assustada. Tinha algum paciente dentro da ambulância, Léo? Tinha um paciente dentro da ambulância, viu? Essa ambulância vinha do município de Moita Bonita em direção ao Hospital Regional de Itabaiana. Né? Quem mora nessa região aí sabe muito bem que há um trânsito intenso todos os dias entre as cidades da região agreste, né, as cidades menores, para o Hospital Regional de Itabaiana. Nós entramos em contato com a Prefeitura do município de Moita Bonita e a informação é justamente essa de que a ambulância estava em deslocamento
do município de Moita Bonita para o Hospital Regional de Itabaiana. Tinha um paciente no local. A informação da prefeitura é que quando o motorista passou por um quebra-mola, bem nas proximidades de onde a ambulância foi deixada, ele percebeu um barulho estranho e logo depois sentiu um cheiro de fumaça. Foi o tempo que ele teve para tirar o paciente de dentro da ambulância e logo depois as chamas tomaram conta do veículo aí, como vocês estão acompanhando. A prefeitura informou ainda que o veículo estava com a revisão em dia e que passou por uma revisão agora no mês de outubro. A gente conversou com o Corpo de Bombeiros, né, lá do município de Itabaiana, né, a corporação que estava lá, e inclusive o Corpo de Bombeiros informou sobre o atendimento rápido lá a essa ocorrência. Vamos acompanhar. A situação com relação à ocorrência nos foi acionado para debelar o incêndio no veículo, no fundo como a gente pode ver, no fundo cemitério aqui de Itabaiana. Ao chegarmos, o fogo já tinha consumido praticamente todo o veículo e a nossa função apenas foi de debelar o incêndio para que não se propagasse na fiação ou em outros veículos, ou seja, para reduzir um dano maior. Mas infelizmente, como eu falei, o veículo já estava tomado pelas chamas, não havia como recuperá-la totalmente. Um susto grande, mas felizmente Imagino, né? Tudo resolvido. E nessa ação aí, Suzane, os moradores ali da região, todos ficaram assustados, inclusive registraram para a gente, como vocês acompanharam ali, a nossa telespectadora, a Amanda Mendonça, foi quem mandou essas imagens aí pra gente. Ainda bem que o motorista teve condição de agir rápido e retirar o paciente, né? Possivelmente com alguma dificuldade de locomoção, o paciente na ambulância. A gente não sabe a gravidade, né, da situação do paciente, mas graças a Deus conseguiu retirar esse paciente, ninguém se machucou. A prefeitura informou que o paciente não estava acamado, né? Isso, bom. claro, com Facilita, certeza, né? ajudou também aí nesse processo, e a prefeitura disse que está apurando aí, colaborando para apurar as causas do acidente. Suzane, agora a gente vai falar de uma situação que tem repercutido muito nas redes sociais. Agora, nas últimas horas, hoje pela manhã, circulou bastante nas redes sociais um vídeo que mostra uma criança sendo agredida. A Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis, DAGV, lá do município de São Cristóvão, apura este caso de violência contra uma criança de 4 anos. Essa situação aconteceu no bairro Eduardo Gomes, em São Cristóvão. As imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que uma menina de 4 anos é transportada na moto e logo é agredida pelo padrasto dela, de acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública. Vocês estão acompanhando aí as imagens, nós borramos as imagens para não identificar a criança e também o padrasto dela, né? Porque identificando o padrasto, automaticamente a gente acaba identificando também a criança. Então, a gente tem esse cuidado, mas a gente, através dessas imagens que foram registradas pelas câmeras de segurança que estavam ali na rua, a gente consegue perceber, né, que a criança ela estava sendo agredida, ele dá socos ali na cabeça da criança. Pelo registro da imagem, foi ontem, dia 4, pouco antes das 7 da manhã. Isso. 6h52, Mas 53. só começou a repercutir de fato nas redes sociais hoje. A gente, então, foi em busca de uma explicação para essa situação. O caso ele foi registrado, né, na delegacia, no DAGV, e os policiais já iniciaram as diligências em busca do agressor. Testemunhas já foram ouvidas e as roupas da criança estavam sujas de sangue. De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública, essas roupas já foram encaminhadas ao Instituto de Criminalística. Ainda segundo a SSP, a menina foi acompanhada pela mãe para o Instituto Médico Legal, onde passou por exames periciais e o laudo deve sair ainda hoje. O agressor ainda não foi localizado e a polícia continua em campo para encontrá-lo. Se você sabe quem é este homem que apareceu aí nas imagens, você tem o dever de ligar para o Disque Denúncia, o número está aparecendo aí na sua tela. O número é o 181, a gente reforça aqui mais uma vez que não é preciso se identificar
mas a gente precisa que essa situação ela seja apurada e que as responsabilidades devidas, né, sejam adotadas aí pela Polícia Civil por conta dessa situação que aconteceu um absurdo, no né? bairro Eduardo Gomes. Muito bem, Léo. Muito obrigada pelas informações. Daqui a pouquinho você retorna. Até já. Veja a seguir as dicas sobre as variações linguísticas para a prova do Enem. E tem também as reclamações das comunidades no quadro Chama o SE1 que Resolve. Agora, 12 horas e 20 minutos. O SE1 volta já. O SE1 está de volta para falar sobre a Conexão Enem. O tema hoje é português. Vamos falar das variações linguísticas. Se Sergipe, o menor estado da federação, possui ampla diversidade linguística, imagine o Brasil. O Enem, em sua competência 8, vai exigir que você reconheça, relacione e identifique as variedades linguísticas presentes no texto. Para reconhecer essas variedades linguísticas, você precisa se lembrar de 4 fatores importantes. O tempo vai originar a variedade histórica, também chamada diacrônica. O lugar de origem do falante vai originar a variação geográfica, também chamada diatópica. A classe social do falante é muito importante e origina a variação sociocultural e a situação comunicativa. Esse fator é extremamente importante para originar a chamada variação situacional ou diafásica. Eu desejo a vocês uma excelente prova. Tá na hora do fato ou fake. Hoje a gente mostra um vídeo que tenta enganar quem tem diabetes com um falso repórter da Globo falando de uma suposta cura. E tem também uma imagem impressionante de ondas gigantes invadindo cidades no litoral de São Paulo. Mas será que é verdade? Vamos ver. Oi pessoal, tudo bom? Eu começo falando de um vídeo que circula nas redes e que supostamente mostra um repórter da Globo dentro do Conselho Federal de Medicina. Nesse vídeo, o homem diz para as pessoas jogarem fora os remédios contra a diabetes, ele cita os nomes dos medicamentos mais usados no tratamento da doença e afirma que esses remédios teriam sido proibidos. O falso repórter diz ainda que a cura estaria em um composto chamado INZ-8-alfa. O vídeo cita o presidente do CFM, a Anvisa e o Ministério da Saúde, tudo para tentar chancelar a mentira, é tudo falso. O vídeo foi criado com inteligência artificial. A voz é bem robótica, né? E as plataformas que a gente usa confirmaram que o vídeo foi criado digitalmente. Além disso, tanto o Conselho Federal de Medicina quanto a Anvisa e o Ministério da Saúde, todos negaram as informações desse vídeo falso. A Anvisa informou que esse composto nunca foi registrado e o CFM alertou que esse tipo de golpe pode agravar quadros de saúde e ainda causar prejuízos financeiros. É um duplo prejuízo, né? E agora eu falo de um vídeo que mostra ondas gigantes avançando sobre uma cidade, arrastando casas, entrando em ruas. O vídeo é gravado como se fossem imagens de um helicóptero e a legenda diz que isso aconteceu no litoral norte de São Paulo. O vídeo viralizou, teve mais de 7 milhões de visualizações no TikTok. Mas as imagens são falsas. A gente usou algumas ferramentas que detectaram o uso de inteligência artificial nessa imagem. Além disso, ele tem a marca d'água do Sora, que é a ferramenta de inteligência artificial da OpenAI. Já sabe, para saber tudo que é fato ou fake, fica aqui de olho, g1.com.br/fato ou fake. Tchau, tchau. A Semana Nacional de Conciliação continua e entre as ações estão os atendimentos para emissão de carteira de identidade, registro civil e título de eleitor. A Semana da Conciliação é promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Aqui em Sergipe, o Tribunal de Justiça, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, promove ações de cidadania no Centro de Referência de Assistência Social,
o CRAS do bairro Cidade Nova, zona norte da capital. As ações de cidadania, que é voltada para o público idoso, né, no sentido de valorizar e reconhecer a importância dessa população, promovendo alguns serviços, né, com algumas instituições, que é a emissão de carteira de identidade, emissão de segunda via de registro civil para as pessoas que tiveram seu registro fora de Aracaju. Tem também uma ação do TRE voltada para o idoso com mais de 70, né, cujo voto é facultativo, e também uma ação do INSS para, enfim, orientar as pessoas em relação ao benefício, bloqueio de benefício, pensão. Outro serviço muito procurado aqui no CRAS, do bairro Cidade Nova, é a de emissão da nova carteira de identidade. Ontem foram emitidas 40 carteiras de identidade, mas a capacidade aqui dos servidores do Instituto de Identificação é para mais 100 novos pedidos, até a 1 da tarde. A identidade da senhora já tinha quantos anos? A minha tinha mais de 15, uns 15 anos. Uns 30 anos já? 15. Estava velhinha já? Já. Aí agora vai ficar com a identidade nova? Nova, é. Eu vim tirar minha nova identidade, né? Que diz que agora tem que ter uma nova identidade com a biometria, né? Então a moça já fez e ela disse que daqui a 15 dias é para me vir pegar. Só que tem que pegar lá na... Instituto, né? Instituto, é. No bairro Getúlio Vargas. Isso. Aí já tá tudo pronto, agora é só ir pegar lá. O registro do Cadastro Único também foi oferecido, além de emissão de certidão de nascimento, que inclusive é uma exigência para quem quiser emitir a nova carteira de identidade. Tem que trazer o documento, registro civil de casamento ou nascimento. O Tribunal Regional Eleitoral atendeu a população idosa também tanto para estimular as pessoas com mais de 70 anos a continuarem a votar e atendeu também o público adolescente de uma escola local. Eles estão com 15 anos de idade, receberam orientações do TRE, até porque no ano que vem todos vão votar. A nossa professora sempre fala sobre isso, né? Sobre a importância de votar, nossa professora de História, e a gente está aqui para aprender mais sobre e ver como funciona tudo. A gente está fazendo uma aula de História aqui dentro para a gente poder conhecer mais o CRAS, conhecer mais o espaço, né? E também exercer a função de voto, né? Porque a gente já está entrando nos 16 anos, que normalmente é a faixa etária do voto, para a gente poder fazer nosso título de eleitor, e a gente está aqui mais para conhecer mesmo. A gente achou importante trazer aqui para saber, para ter a palestra no TRE, sobre a urna eletrônica, de como eles vão se portar diante da urna. Então é muito gratificante esse projeto e a gente também quis aprimorar com a educação das nossas crianças, dos nossos alunos. No dia a dia, os Centros de Referência e Assistência Social da Prefeitura já oferecem muitos serviços para a socialização dos idosos, onde cerca de 1.000 pessoas com mais de 60 anos são atendidas todos os meses, e essa parceria com o Tribunal de Justiça só reforça o atendimento. A Secretaria da Família e Assistência Social abre as portas mesmo do CRAS para a gente oferecer um serviço para chegar mais perto da população idosa, né, com todos os serviços que a gente está oferecendo aqui na semana, né, do Sejusc, do TRE, com o projeto 70+, a Secretaria de Segurança oferecendo a carteira de identidade, a saúde está oferecendo serviços de saúde. Então a gente tem a oportunidade, o idoso chega e recebe vários serviços numa manhã só, né? Atenção você que mora em São Cristóvão, Barra dos Coqueiros e na zona norte de Aracaju. Hoje o abastecimento de água está suspenso até às 8 da noite em alguns bairros por causa da instalação de equipamentos no sistema de rede de água. Essa intervenção especificamente, ela se trata da instalação de equipamentos de macromedição nas adutoras, que são as principais linhas responsáveis pelo abastecimento de água na região. O objetivo dessa instalação é trazer maior gestão operacional por parte da concessionária, uma consequente redução de perdas e, consequentemente, uma melhor disponibilização de água à população. Além dessa instalação de macromedição, vão ser realizados diversos outros serviços complementares, como manutenções preventivas de equipamentos de bombeamento, manutenções de rede, manutenções de válvula, e nós vamos ter toda uma equipe de prontidão trabalhando, focada
na realização de manobras operacionais para tentar minimizar o impacto dessa parada à população e minimizar o desabastecimento, e também na retomada para garantir que essa retomada do abastecimento seja a mais tranquila e rápida possível. A partir do momento que você tem a medição, você tem o maior controle desse sistema, você entende, tem uma resposta mais rápida ao que está acontecendo, então surge um vazamento, a gente consegue perceber de forma imediata, né? A gente vai ter essa informação online aqui, mas se trata de mais uma intervenção, como eu falei no início, de um grande pacote de investimentos. Então cada intervenção ela traz um benefício adicional ao sistema de abastecimento, uma melhoria de prestação de serviço à população, mas se trata de um trabalho gradual e terão diversos outros investimentos ali ao longo dos próximos meses e anos para que a gente possa, de fato, deixar esse sistema funcionando 100% e sem nenhum transtorno à população. Esse é o objetivo. Essa intervenção ela tem uma previsão de execução de até 12 horas, uma previsão de finalização até as 20 horas da data de hoje. A partir do momento de finalização dessa intervenção, o abastecimento ele já começa a ser liberado à população de forma gradual, com uma expectativa de retorno completo da pressurização do sistema em até 24 horas até o término da intervenção. Regiões mais próximas da estação ou com uma cota um pouco mais baixa tendem a recuperar um pouco mais cedo, e regiões mais distantes, que a gente chama de pontas de rede, e também regiões com uma cota um pouco mais elevada tendem a ter uma recuperação um pouco mais lenta, lembrando que a previsão de recuperação do abastecimento é de até 24 horas para todas essas regiões. A concessionária, durante esse período, também vai disponibilizar caminhões-pipa, especialmente aos órgãos prioritários, né? Então hospitais, escolas, unidades básicas de saúde, mas também a população em geral, uma vez garantido aí o atendimento desses órgãos prioritários. Se você quer saber se o seu bairro será afetado pela falta de água, então acesse o G1 Sergipe, que lá tem todos os bairros que estão com abastecimento comprometido nesta quarta-feira. Chegou a hora do quadro Chama o SE1 que Resolve. Na Avenida Coelho Campos, bairro Getúlio Vargas, na capital, um vazamento de água está jorrando pela calçada. O morador que denunciou o problema afirma que já pediu ajuda, mas até o momento nenhuma equipe apareceu para solucionar o problema. Se for depender da Iguar, não se resolve nunca. Se liga e esse carro tá chegando, nunca chega. Vou mandar esse vídeo para a TV Sergipe para ver se ele resolve o problema. Porque senão vai ficar aí o mês todo derramando água aí do contador. Os moradores da Avenida Monteiro Lobato, na Atalaia Velha, em Aracaju, estão indignados com um vazamento crônico de esgoto que transborda em frente a um posto da região. O esgoto é um problema antigo e, mesmo após vários acionamentos e o envio de equipes pela companhia responsável, o conserto nunca é definitivo. Os moradores relatam que precisam ligar diversas vezes e até implorar por um reparo ou para que limpem a sujeira. Além do mau cheiro, a situação é perigosa, já que o trecho é movimentado, sendo caminho diário para trabalhadores e alunos de um colégio estadual que fica na esquina. A população questiona pagar a taxa de esgoto 2 vezes por mês e não ter o serviço básico garantido. Bom, a Iguar Sergipe informou que uma equipe operacional será encaminhada ainda hoje aos 2 locais com o intuito de solucionar os vazamentos identificados. Na Avenida Gasoduto, no bairro Santa Maria, em Aracaju, moradores estão reclamando da falta de regularidade na coleta de lixo e da situação precária de uma caixa de coleta na região. A caixa tem sido alvo do descarte irregular, inclusive de animais mortos, o que provoca mau cheiro e coloca em risco a saúde das famílias com crianças que moram em frente. Além disso, segundo os moradores, o lixo acumulado desde o domingo, Anos em Surb informou que realiza o recolhimento dos resíduos da caixa estacionária a cada 2 dias ou conforme a necessidade. O bairro Santa Maria também é atendido pela coleta domiciliar diária. A empresa afirmou que vai fazer a limpeza da área ainda esta semana, conforme o cronograma operacional, e solicita a colaboração dos moradores para evitar novos descartes irregulares, uma prática considerada crime ambiental. Vamos a mais uma pausa para o intervalo. Na volta você vai ver que foi lançada a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. E tem ainda a capacitação de gestores públicos municipais. Agora, 12h35, a gente volta já. O SE1 está de volta agora com os destaques do Globo Esporte. Gustavo Rodrigues, boa tarde.
Oi, Suzane, muito boa tarde para você, muito boa tarde para todo mundo que está com a gente nessa quarta-feira. Daqui a pouquinho o nosso Globo Esporte chega com informações do mundo esportivo e a gente vai mostrar para você que está em casa uma galerinha do judô, tá? Que é treinada pelo professor Euder. E eles conquistaram títulos importantes, resultados muito legais no Sul-Americano. Essa galerinha vem treinando já há um tempo, já vem se destacando. O professor Euder falou que tem muitos desses aí que tem muito futuro pela frente. A gente vai mostrar um pouquinho da história deles, um pouquinho dessa competição que eles participaram, tá? A gente também tem informações do nosso podcast, o ZYB, claro. Hoje, Fábio Carneiro e Thiago Barbosa vão receber duas pessoas muito legais. A gente vai guardar um pouquinho pro Globo Esporte, mas eu já vou adiantando que tem a ver com a Copa TV Sergipe de Futsal, que já começa neste sábado. Além disso, a gente tem informações do Clube Esportivo Sergipe, tá? O Gipão anunciou o seu novo técnico para 2026, é o William de Matias. A gente está produzindo aí um material para a gente poder também dar no Globo Esporte daqui a pouquinho. Além disso, tem, claro, preparação para mais uma rodada de Campeonato Brasileiro. Hoje à noite tem São Paulo e Flamengo, jogo bom na briga por Libertadores e também título do campeonato. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, logo depois do SE1. Eu espero você que está acompanhando a gente aqui. Suzane. Combinado. Então, Gustavo, muito obrigada. Ótima tarde para você. Acontece no Centro de Convenções AM Malls um evento para capacitar e orientar prefeitos, vereadores e equipes técnicas das gestões municipais. A repórter Ana Fontes está lá e tem outras informações para a gente. Ana. Isso, Suzane, um evento super importante que já está aí na sua 12ª edição, 2 dias de pura imersão para essas equipes técnicas dos municípios. E a gente conversa a partir de agora com a presidente da FAMES, né, que está recepcionando, foi a parceira aí da Confederação justamente nesse evento. Uma parceria que dá muito certo e que traz informações, né, para essas pessoas que trabalham na área técnica dos municípios. Boa tarde. Boa tarde. Essa integração que o Conexão CNM traz, né, hoje para o Estado de Sergipe, um momento importante de aprendizado, de troca de experiências, e o que me deixa feliz é a busca pelo conhecimento de toda a área técnica dos municípios sergipanos. Então a Confederação está de parabéns de trazer Brasília aqui para o nosso estado. Então a gente vê que o conhecimento melhora muito as gestões municipais com inovação, com técnicos, principalmente com temas relevantes como meio ambiente, habitação, áreas de educação e saúde, finanças. Então a gente vê que esse trabalho em rede vai colher bons frutos agora a partir, né, sempre tendo esse apoio tanto da FAMES como da Confederação no municipalismo sergipano. E a participação esse ano foi bastante significativa. Quem pode falar é o nosso presidente Harold, né, que está representando o presidente Paulo Zilkowski, que está à frente da federação. Sergipe foi recorde em participação. Isso mostra a credibilidade da nossa instituição, da Confederação Nacional de Municípios, que é a maior instituição da América Latina. A gente conversa e faz um intervalo com a Sifani para falar justamente com o presidente aqui, né, que está trazendo esse evento para cá e trouxe esse evento que já se confirmou junto a tantos municípios como um dos principais eventos de capacitação dessas equipes. Boa tarde. Boa tarde. A ideia deste projeto é exatamente aproximar a Confederação da gestão local. E aqui em Aracaju, aqui no estado do Sergipe, nós estamos muito felizes pelo sucesso do evento. Foram 16 arenas, praticamente todas lotadas. A participação quase que a totalidade dos municípios do Sergipe. Mais de 1.000 inscritos. Então a FAMES, que é a parceira da Confederação, liderada aqui pela nossa presidente, a Silvani, né, e nessa parceria eu acho que a gente teve sucesso. E o objetivo disso é trazer informações, trazer conhecimento, levar daqui também algumas proposições que a gente possa trabalhar em Brasília, junto ao governo federal, junto ao Congresso Nacional, e que possam amenizar um pouco da dificuldade financeira que os municípios estão passando. Nós somos os maiores prestadores de serviços à população brasileira. E a busca nossa é permanente no fortalecimento dessa gestão para que nós possamos atender a população, especialmente a população
mais necessitada, menos favorecida economicamente e que mais precisa dos serviços públicos. O que é que esses secretários que estiveram aqui, né, são de várias áreas, né, 16 áreas, e a equipe técnica, eles puderam aprender e conhecer, né, de novidades em relação a essa administração? Isso influencia bastante nessa administração correta, né, dentro da legalidade, das leis, das novas leis? Com certeza, com uma equipe mais qualificada, o gestor provavelmente vai ter uma melhor gestão, uma melhor administração. E esse é o nosso objetivo aqui. Então a gente tratou de praticamente todos os temas que envolvem os municípios do Sergipe: saúde, educação, assistência social, reforma tributária, né? A reforma administrativa que está sendo posta agora também, a questão da PEC da sustentabilidade, que trata dos regimes próprios de previdência, dos regimes gerais. Aqui uma questão muito importante para o Sergipe, os precatórios. Então a gente abordou praticamente todos os temas do dia a dia das administrações municipais. Ou seja, eles ficam separados em áreas aqui, justamente tratando desses assuntos, cada equipe na sua pasta. Separados em áreas, com 2 técnicos da confederação em cada área, né, discutindo, trazendo informações, ouvindo muito também para levar para a CNM as dificuldades que cada município está sentindo nesse momento. A gente agradece a participação, né, do ex-presidente da Confederação, que é um presidente de honra, que está aqui participando, também da nossa presidente da FAMES aqui em Sergipe. E é isso, Suzane, são gestores mais preparados para tocar aí essas administrações nos municípios sergipanos também. É com você. Muito importante realmente esse tipo de treinamento para os nossos gestores municipais. Ana, muito obrigada pelas informações. Bom trabalho aí para todo mundo. A Prefeitura de Aracaju lançou nesta terça-feira a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. Um documento simples, mas que pode fazer grande diferença no dia a dia de quem convive com o transtorno do espectro autista. Emanuel, de 14 anos, sabe bem o quanto o reconhecimento e o respeito fazem falta. Vai melhorar a vida de todos nós autistas aqui em Aracaju, já que ela facilita no atendimento, facilita na escola, quando você for no hospital também. A carteirinha garante prioridade no atendimento e mais agilidade no acesso a serviços públicos e particulares de Aracaju. A emissão é gratuita e feita de forma virtual, com a apresentação do RG, CPF, laudo médico, foto 3x4 e comprovante de residência. O processo é bem simples, envia para a gente tudo online, certo? Em caso de dúvida, nós estamos colocando um telefone, certo, à disposição da população para tirar dúvidas, mas ela pode fazer tudo online e nós vamos ter 60 dias para analisar e emitir essa carteira. Caso haja qualquer problema de documentação ou divergência, esse prazo será restituído. A pessoa será informada tanto por e-mail como pelo WhatsApp. O processo é rápido, basta acessar o site cipteia.aracaju.se.gov.br, preencher as informações e fazer a solicitação. A emissão do documento deve ocorrer em até 60 dias. De acordo com o IBGE, o censo de 2022 revelou que em Sergipe mais de 25 mil pessoas foram diagnosticadas com transtorno do espectro autista. Somente aqui na capital foram aproximadamente 8 mil, pouco mais de 60% homens. No entanto, as instituições que acompanham essas famílias dizem que na prática essa estimativa é muito maior. No caso do espectro autista é muito salutar, porque a cada dia existem novos nascimentos e novas descobertas que precisamos encarar e enfrentar essas políticas públicas. O transtorno do espectro autista é uma condição que afeta o desenvolvimento neurológico e pode alterar a comunicação e a interação social. Cada pessoa com TEA é única, por isso o acolhimento e informação fazem toda a diferença. As dificuldades estão desde o acesso ao serviço, ao entendimento da prioridade, né, e não preferência do atendimento. Então a carteirinha ela deixa mais regulariza, né, hoje as pessoas encontram com facilidade a identificação
Porém, o município tendo esse controle, garante uma legitimidade ainda maior para a pessoa que realmente está no espectro. Então, isso garante, além da legitimidade, o acesso de preferência mais rápido, né, aos serviços. O lançamento da carteira faz parte de um conjunto de ações voltadas à inclusão e à valorização das pessoas com autismo e suas famílias. Uma política pública que reconhece e dá voz a quem precisa ser visto. O primeiro passo está sendo dado e outros passos serão dados, né? Eu tenho essa responsabilidade. Quando eu estive em Brasília, eu fui eleita na Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos como vice-presidente nessa temática de política pública para neurodivergentes. Isso é uma coisa que vem ardendo no meu coração já há algum tempo e com certeza a gente vai conseguir. Leonardo Barreto de volta aqui no SE1 com outros assuntos, Léo. Suzane, agora a gente vai trazer informações do trânsito. Hoje pela manhã aconteceu um acidente grave na SE 090, a rodovia das Indústrias, em Nossa Senhora do Socorro. 2 caminhões bateram de frente. De acordo com o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, um caminhão estava abandonado às margens da rodovia, inclusive comprometendo parcialmente o fluxo de veículos aí na região. Quando os 2 caminhões que seguiam em direções contrárias acabaram colidindo de frente aí na região do povoado Taixoca de Fora, entre o conjunto João Alves e a sede do município de Nossa Senhora do Socorro. Os 2 homens feridos nessa situação foram encaminhados ao Hospital de Urgências de Sergipe, onde permanecem internados. De acordo com a assessoria de comunicação do USE, os homens já passaram por exames e agora estão em observação. Um acidente muito feio, como vocês conseguem acompanhar aí, foi grave. Uma das vítimas ficou presa às ferragens e foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros, logo depois socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital de Urgências de Sergipe, aqui na capital. E olha, agora a gente vai trazer informações a respeito de um crime, na verdade de uma operação policial que aconteceu ontem no município de Itabaiana. Um homem acabou morrendo em confronto. Ele foi identificado como Cleiton Júnior Oliveira Santos, de 37 anos. A polícia estava tentando cumprir um mandado de prisão e, de acordo com a Polícia Militar, neste momento, Cleiton, que morava no bairro Bananeiras, em Itabaiana, teria reagido à ação policial. Ele então foi alvejado, foi levado para o Hospital Regional de Itabaiana. Essas imagens que vocês acompanham já são dos policiais ali no hospital. E aí então o Cleiton, ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Hoje pela manhã nós fomos procurados pela família do Cleiton, questionando a ação policial. 2 pontos. Um é a proporcionalidade da força. A família questiona isso, né? Se ele de fato teria reagido para então ser alvejado pela polícia. E um outro ponto é que o filho de Cleiton, uma criança de 6 anos, foi levada para a delegacia. A esposa nos enviou um vídeo, vamos acompanhar. Ele estava viajando, ele é caminhoneiro. Ele trabalhava de carteira assinada há mais de 1 ano. Estava de férias e foi fazer uma viagem para conseguir uma renda extra para a família. Sofreu um acidente no último final de semana, onde perdeu a roupa, documento, celular. E veio para casa com roupa emprestada de carona. Chegou em casa de madrugada, umas 3 horas da manhã. E me pediu que não levasse meu filho para a escola na hora que fosse trabalhar, para poder ficar com ele, porque ele estava com muita saudade. E assim eu fiz, fui trabalhar e deixei ele dormindo. E no trabalho eu recebi a ligação dos vizinhos que a polícia tinha entrado na minha casa e que eles estavam tentando pegar meu filho e eles não deixaram. Disseram que eu tinha que buscar meu filho na delegacia. E assim eu fiz. Quando eu cheguei lá, meu filho estava de pé descalço, de cueca e de camiseta, sentado no banco. A Polícia Militar informou que o homem, que Cleiton, o esposo dessa senhora que aparece aí, reagiu
a ação policial. Teria apontado, então, uma arma para os agentes da polícia. Foi, então, quando ele foi baleado e não resistiu aos ferimentos. A polícia militar informou ainda que Cleiton tem uma longa ficha criminal, né, e que por isso já vinha sendo investigado pela polícia há algum tempo e que já tinha respondido, então, por alguns outros crimes. Sobre a criança, a informação da polícia é de que ela foi levada para a delegacia porque não havia ninguém para ficar responsável pela criança no local. A família questionou que vizinhos tentaram intervir, inclusive pedindo para ficar com a criança até que a mãe, no caso, o responsável legal, chegasse, mas a polícia só poderia deixar a criança, de acordo com a polícia, com o responsável legal, no caso, algum parente, né? Então, por conta disso, de acordo com a polícia, a criança não foi deixada no local, foi então levada para a delegacia até que a mãe chegasse para levar essa criança para casa. Esse caso está sendo acompanhado por 3 advogados lá do município de Itabaiana, a Ana Kelly de Jesus Andrade, Bárbara Gabriela Leal e o Franklin Robson da Silva Costa. Eles pedem a apuração rigorosa dos fatos, né, que levaram à morte do Cleiton durante essa operação, cobram inclusive uma análise mais detalhada de toda a ação que acabou vitimando esse homem durante a operação policial e dizem ainda que confiam no trabalho das instituições e que estarão colaborando com as investigações, acompanhando todo o procedimento e a gente também, é claro, atualizando as informações aqui para vocês. Chama a atenção o fato dele estar armado, tentar reagir, às vezes é um mal entendido, gera uma grande confusão e uma pena realmente a criança ter passado por essa situação. Tomara que ela fique bem também, como a mãe. Né? Um trauma muito grande aí. Com certeza. Léo, mais alguma coisa? Essas são as informações agora das últimas horas. Até amanhã. Muito bem. Boa tarde para você. Até amanhã. O IBGE divulgou ontem um ranking dos nomes e sobrenomes mais comuns no país. Sergipe é o estado com maior percentual de pessoas com o mesmo sobrenome. Em Sergipe, quase metade da população tem o mesmo sobrenome. Luísa é uma dessas pessoas. Eu me chamo Adriane Luísa Santos, mas eu gosto de iniciar o Luísa Santos, porque o Santos sempre vai estar presente na minha vida, porque marcou a geração, entendeu? Então, esse sobrenome marca a nossa identidade, a nossa história. É um sobrenome que está sempre ali, que vai lembrar dos meus avós, dos meus pais. E é isso. Segundo o último censo realizado pelo IBGE em 2022, o sobrenome Santos é comum a 43,38% da população sergipana. Além de Sergipe, apenas o estado da Bahia tem o sobrenome Santos como o mais frequente. Em todos os outros estados brasileiros, Silva lidera o registro. A gente foi fazendo esse catálogo dos sobrenomes. A gente chegou nesse resultado que Sergipe, por exemplo, mais de 43% da população tem o sobrenome Santos, que é diferente do Brasil, porque no Brasil o que prevalece, o que tem o maior percentual de pessoas com sobrenome é Silva. Então aqui em Sergipe e na Bahia também o que prevaleceu foi Santos. O levantamento trouxe o ranking dos sobrenomes e nomes mais comuns no estado. Assim como no restante do Brasil, Maria foi o nome feminino mais frequente em Sergipe, comum a 8,95% da população. São 197.827 Marias. Entre os homens, o campeão foi José, com 136.479 registros. No censo a gente considera aí o primeiro nome. Então a gente tem uma mais recente, Maria Eduarda, Maria Beatriz, Maria Clara. Então todas as pessoas que têm os nomes com Maria e alguma coisa, então acaba também sendo considerado como Maria, né? Então, mesmo a geração mais jovem, ela também entra muito como Maria por causa disso, por causa dessas combinações. Mesma coisa do José, né? Que o pessoal vai colocando, José Gabriel e etc. Então, quando esses nomes compostos que a gente coloca, mas a gente sempre acaba colocando, por uma questão também cultural, histórica e etc., a gente acaba colocando. Então, a gente tem a população mais antiga com o nome Maria, que era mais tradicional, Maria e ponto, só Maria. E a mais recente, que é normalmente esse nome composto, Maria com mais um nome
diferente, José com outro nome. Então a gente tem essa junção também e essa novidade, né, esses nomes novos, mas também mantendo a tradição de Maria e José. Os dados do IBGE ajudam a entender um pouco da história e das origens das famílias sergipanas, heranças que atravessam gerações e continuam marcando a identidade do povo do estado. Qualquer pessoa que tiver curiosidade de acessar e pegar essa informação, por exemplo, colocar o sobrenome da sua família e pesquisar, você vai ver quantas pessoas com esse sobrenome eles têm. Você consegue fazer isso, ele vai vir separado por estado, até por município, e você consegue dizer, olha, tem tantas pessoas com o meu sobrenome no Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Tem gente que gosta disso, para pessoas que têm um sobrenome um pouquinho mais peculiar, diferente, eles gostam de fazer isso até para ver se consegue montar essa árvore genealógica, né, para ver como é que está a família, se a família está aqui, está em outro estado, etc. Então é interessante para isso também. E assim como Luísa, milhares de sergipanos carregam no nome um pedacinho da história de Sergipe. Então, o sobrenome Santos, para mim, carrega muito a história da gente daqui de Sergipe. E eu me sinto muito grata por poder fazer parte dessa população que tem esse sobrenome e de saber que eu estou também inclusa nesse meio. O SE1 fica por aqui. Na sequência tem o Globo Esporte com Gustavo Rodrigues. Outras notícias no G1 Sergipe e também à noite no SE2, hoje mais cedo, às 6h40, e o Jornal Nacional às 8 da noite por causa do futebol na Globo. Obrigada pela sua companhia e uma excelente tarde para você. SE2, oferecimento Construtora Estanza, a gente transforma. E Iguá na sua porta. Cuidado que chega junto. Acidentes de trânsito na capital aumentam mais de 20% no mês de outubro e a imprudência é um dos principais fatores. Advogado negocia com a polícia a apresentação do suspeito de espancar a enteada de 4 anos enquanto a transportava de moto em São Cristóvão. As imagens circularam nas redes sociais. 140 quilos de maconha são apreendidos em Nossa Senhora do Socorro. Foi a maior apreensão feita pela cavalaria da PM este ano. 3 pessoas são conduzidas à delegacia após uma ação de combate a furto de energia elétrica na zona sul da capital. Dados do IBGE sobre a composição das famílias brasileiras revelam que elas estão cada vez menores. E ainda, a expectativa dos bares, restaurantes e hotéis da capital para o Réveillon da Orla da Atalaia. A Prefeitura de Aracaju divulgou hoje a primeira atração da Festa da Virada. Adivinha quem chegou aqui pra alegrar seu coração. Quarta-feira, 5 de novembro, o SE2 está começando. Olá, boa noite. Agora são 6h36. A gente abre o SE2 destacando o aumento de mais de 20% nos acidentes de trânsito registrados aqui na capital durante o mês de outubro. Diante disso, especialistas alertam para a necessidade urgente do abandono de alguns comportamentos diretamente ligados à imprudência. No trânsito, cada minuto conta. E às vezes é justamente essa pressa que faz o tempo parar. Em Aracaju, o número de acidentes aumentou em outubro. De acordo com a SMTT, 325 acidentes foram registrados nas ruas e avenidas da capital no mês passado. Em setembro, foram 262 ocorrências, um aumento de 24% do número de sinistros. As causas dos acidentes vão além do tráfego intenso. De acordo com esta especialista em trânsito, há comportamentos que se repetem e que colocam vidas em risco. Na maioria das vezes, o uso do álcool, o uso do celular, a falta dos equipamentos de segurança estão levando a um crescente no número de sinistros de trânsito. Para tentar conter o avanço, a SMTT alega que intensifica blitz e ações educativas em pontos estratégicos da capital. Esta especialista reforça que atenção e empatia no trânsito também salvam vidas. Como dirigir é um ato coletivo, é preciso consciência de cada um.
As estatísticas comprovam que 80% do número de sinistros de trânsito, eles ocorrem por imprudência do indivíduo. Então, na tríade via, veículo e homem, 80% desses sinistros ocorrem por conta do comportamento humano. O que precisa de fato é a conscientização da população e entender que juntos somos o trânsito. Todos têm que fazer a sua parte. E um acidente envolvendo 2 caminhões chamou a atenção hoje pela manhã na SE 090, conhecido como Rodovia das Indústrias, em Nossa Senhora do Socorro. Segundo o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, o caminhão baú tentou desviar de um outro caminhão que estava estacionado no acostamento, interrompendo parcialmente a pista, quando bateu de frente com um caminhão caçamba que trafegava no sentido contrário em direção à BR-101. As cabines ficaram destruídas. O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar os motoristas das ferragens. Um deles ficou ferido, foi socorrido pelo SAMU e levado ao Hospital de Urgências de Sergipe. Não há informações sobre o estado de saúde dele. O motorista do caminhão estacionado não foi localizado. O trânsito na rodovia ficou parcialmente interrompido durante toda a manhã até a remoção dos veículos. E a Polícia Militar apreendeu hoje 140 quilos de maconha em Nossa Senhora do Socorro. Foi a maior apreensão feita pela Cavalaria da PM este ano. A apreensão dos 140 quilos de maconha foi feita por uma equipe da Cavalaria da PM que estava numa viatura no Conjunto Albano Franco, em Nossa Senhora do Socorro. Segundo o comandante, após denúncia, os policiais foram fazer uma abordagem na frente de uma casa onde estava o suspeito conversando com um homem de moto. A gente teve a informação que naquela localidade estava acontecendo o tráfico ilícito de entorpecentes e fomos averiguar. Como nos adentramos na rua, avistamos uma pessoa que estava na motocicleta, parada, e conversando com outra pessoa. E quando eles avistaram a presença da viatura, o que estava na motocicleta evadiu rapidamente e o outro entrou para dentro da residência. Nós acompanhamos tentando capturar, ele pulou o quintal, né, das casas do fundo e no quintal a gente encontramos essa grande quantidade de entorpecente. O homem conseguiu fugir pulando o muro do quintal. O Departamento de Narcóticos da Polícia Civil começou a investigação para chegar aos responsáveis pela droga. Como se trata de uma grande quantidade, né, a investigação será titularizada aqui pelo DENARC. Já foi instaurado inquérito policial para apurar os fatos. Os policiais investigadores aqui já estão na rua, já estão diligenciando. A gente já iniciou aí o trabalho de campo para que a gente consiga identificar. Segundo o delegado do DENARC, pelas características, a droga deve ter vindo do Paraguai ou outro país vizinho, como acontece com a maior parte da maconha apreendida em Sergipe. Essa quantidade, assim, pela característica da droga, é comum que venha de países fronteiriços ali, né, como Paraguai, Bolívia. Então eles atravessam a fronteira e vêm normalmente pelo Sudeste, subindo por Minas Gerais, Bahia e acaba chegando aqui no estado, né? Com a proximidade do Precaju, as polícias já estão com alerta reforçado nesta semana para evitar a chegada de drogas no estado. Historicamente, quando se aproxima o Precaju, aumenta, né, a quantidade de fluxo de drogas e, consequentemente, a quantidade de apreensões, mas também é um reflexo da política da Secretaria de Segurança Pública de intensificar as ações nesse período, já que o fluxo de drogas vai estar maior. Então, intensifica as ações da Polícia Militar, intensifica as ações da Polícia Civil. Aqui no departamento não vai ser diferente. Então, essa próxima semana, as polícias estão mais ativas, né? A Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis de São Cristóvão está investigando um caso de violência contra uma criança de 4 anos no bairro Eduardo Gomes. As imagens que circularam nas redes sociais mostram o momento em que a menina é transportada na moto e espancada pelo padrasto. Testemunhas já foram ouvidas e as roupas da criança manchadas de sangue encaminhadas para o Instituto de Criminalística. A Polícia Civil informou que a menina, acompanhada pela mãe, passou por exames no IML e que um advogado fez contato solicitando a apresentação do investigado. Ainda de acordo com a polícia, foi dada garantia de integridade física e moral dele e após a realização do interrogatório, o inquérito vai ser encaminhado à Justiça. A polícia também reforça um pedido para que quem tiver informações para contribuir com as investigações, ligue para o Disque Denúncia, o 181, não é preciso se identificar.
Daqui a pouco, 3 pessoas são conduzidas à delegacia após uma ação de combate a furto de energia elétrica na zona sul da capital. E ainda, dados do IBGE sobre a composição das famílias brasileiras revelam que elas estão cada vez menores. São 6h43, a gente volta já já. O IBGE está divulgando informações do Censo Demográfico 2022 relativas à composição das famílias brasileiras. E os dados estatísticos confirmam que elas estão cada vez menores. O evento de divulgação dos dados do Censo Demográfico 2022, dos itens nupcialidade e família, foi no auditório do Memorial de Sergipe. E além de representantes de vários setores do estado, contou também com a participação de representantes nacionais do IBGE, gestores e pesquisadores que têm circulado o país no trabalho de divulgação dos dados do censo. O Instituto entra na reta final da divulgação das análises feitas a partir das entrevistas à população no final de 2022 e início de 2023, quando foi realizado o censo demográfico. Foi um recenseamento extremamente desafiador, no momento pós-pandemia, não só para o IBGE, mas para todos os institutos de estatística do mundo. Mas o nosso balanço hoje, né, caminhando para essa reta final de divulgações, é extremamente positivo. Acho que foi uma conquista da sociedade brasileira conseguir levar a campo um recenseamento com todas as dificuldades orçamentárias e com o desafio que é percorrer o território brasileiro, um território continental. São mais de 90 milhões de domicílios, mais de 100 milhões, né, considerando endereços, né, considerando domicílios e estabelecimentos. E o IBGE, mais uma vez, registrou e retratou todos esses domicílios e as famílias que neles habitam. Desta vez, os pesquisadores trouxeram informações sobre o perfil dos casais e da formação de famílias no país. De acordo com Bruno Pérez, houve um declínio dos casamentos formais, civil e religioso, com aumento nas relações consensuais. Em relação à nupcialidade, a principal alteração que a gente teve no Brasil é o crescimento dos casais que são por união estável, né? Então você não tem nenhuma formalização do casamento na justiça, nem no religioso. Você tem só a união estável, seja ela formalizada em cartório ou não, mas sem o casamento. Esse tipo de casal é que tem crescido, né, no Brasil, e tanto de 2000 para 2010, o censo de 2000 para 2010, isso já tinha apresentado um crescimento e agora um novo crescimento. E um declínio, a gente tem registrado um declínio especialmente dos casamentos no religioso. Esse tem declinado ao longo das últimas décadas. Quanto ao tamanho das famílias, tem diminuído com o aumento de casais sem filhos. Uma diminuição das famílias que são formadas por casal com filhos, e um aumento, por exemplo, dos casais sem filhos. Da mesma forma, a gente tem um crescimento dos domicílios que são unipessoais, onde só tem uma pessoa, não existe uma família, só tem um morador. É outro traço aí do que o censo vem mostrando, é o crescimento das pessoas que moram sozinhas, né? As informações do Censo Demográfico sobre a formação familiar no Brasil e suas configurações são importantes porque refletem vários segmentos e são essenciais para a tomada de decisões e geração de políticas públicas que vão impactar diretamente na qualidade da vida da população. As políticas públicas passam também por entender a composição desses núcleos familiares, né, e quais são as possibilidades para você conseguir alcançar as demandas que essas famílias possuem de diferentes ordens. O planejamento que você tem, por exemplo, das políticas públicas de moradia, ela tem que estar adequada à formação das famílias brasileiras, né? Então, quando o padrão das famílias está se alterando, tanto o mercado imobiliário tem que se adaptar, como o próprio poder público na sua construção de moradias tem que se adaptar a isso também. Isso só um exemplo, né? Mesmo a política pública de saúde, educação, ela precisa desses dados para ser planejada. E a Semana Nacional de Conciliação continua. Entre as atividades oferecidas ao público estão atendimentos para emissão de carteira de identidade, registro civil e título de eleitor. A Semana da Conciliação é promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Aqui em Sergipe, o Tribunal de Justiça, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, promove ações de cidadania no Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS do bairro Cidade Nova, zona norte da capital. As ações de cidadania que é voltada para o público idoso, né, no sentido de valorizar e reconhecer a importância dessa população, promovendo alguns serviços, né,
com algumas instituições, que é a emissão de carteira de identidade, emissão de segunda via de registro civil. Tem também uma ação do TRE voltada para o idoso com mais de 70, né, cujo voto é facultativo, e também uma ação do INSS para, enfim, orientar as pessoas em relação ao benefício, bloqueio de benefício, pensão. Outro serviço muito procurado aqui no CRAS, do bairro Cidade Nova, é a de emissão da nova carteira de identidade. Ontem foram emitidas 40 carteiras de identidade. E a identidade da senhora já tinha quantos anos? A minha tinha mais de 15, uns 15 anos. Estava velhinha já? Já. Agora vai ficar com a identidade nova? Nova, é. Já fiz e ela disse que daqui a 15 dias é para me vir pegar. O registro do cadastro único também foi oferecido. O Tribunal Regional Eleitoral atendeu a população idosa, tanto para estimular as pessoas com mais de 70 anos a continuarem a votar, e atendeu também o público adolescente de uma escola local. Eles estão com 15 anos de idade, receberam orientações do TRE, até porque no ano que vem todos vão votar. A nossa professora sempre fala sobre isso, né? Sobre a importância de votar, nossa professora de história, e a gente está aqui para aprender mais sobre e ver como funciona tudo. A gente já está entrando nos 16 anos, que normalmente é a faixa etária do voto, para a gente poder fazer nosso título de eleitor, e a gente está aqui mais para conhecer mesmo. A gente achou importante trazer aqui para saber, para ter a palestra no TRE sobre a urna eletrônica, de como eles vão se portar diante da urna. Então é muito gratificante esse projeto, e a gente também quis aprimorar com a educação das nossas crianças, dos nossos alunos. No dia a dia, os centros de referência e assistência social da Prefeitura já oferecem muitos serviços para a socialização dos idosos, onde cerca de 1.000 pessoas com mais de 60 anos são atendidas todos os meses, e essa parceria com o Tribunal de Justiça só reforça o atendimento. A Secretaria da Família e Assistência Social abre as portas mesmo do CRAS para a gente oferecer um serviço para chegar mais perto da população idosa, né, com todos os serviços que a gente está oferecendo aqui na semana, né, do Sejusc, do TRE, com o projeto 70+, a Secretaria de Segurança oferecendo a carteira de identidade, a saúde está oferecendo serviços de saúde. Então a gente tem a oportunidade, o idoso chega e recebe vários serviços numa manhã só, né? O abastecimento de água foi interrompido nesta quarta-feira em parte da capital de municípios da Barra dos Coqueiros e São Cristóvão. Segundo a Iguá Sergipe, o serviço foi suspenso para a instalação de equipamentos no sistema de distribuição. Mas para os moradores de alguns dos bairros afetados, o desabastecimento tem sido recorrente. Aloísio se antecipou e encheu baldes para enfrentar o dia sem água. Ontem passou um carro de som aqui à noite avisando que nesses bairros teriam falta de água hoje, porque eles iriam fazer um procedimento, né, e que, portanto, diante desse procedimento, todos esses bairros que foram selecionados faltariam água. A cena se repete em outras casas do bairro Novo Paraíso, zona norte de Aracaju. E não muito longe daí, moradores precisaram comprar galões para garantir o básico. A Iguá informou que a interrupção foi causada pela instalação de um novo equipamento na rede no início da manhã. Por causa da interrupção do abastecimento, 5 bairros de São Cristóvão, 20 de Aracaju e 9 da Barra dos Coqueiros foram afetados pela falta de água. Segundo os moradores de algumas dessas localidades, desta vez o problema pode até ter sido pontual, mas essa é uma situação que se repete com frequência. No bairro América, Robson diz que já perdeu as contas de quantas vezes ficou sem água em casa. Se não tiver água, você não toma banho, você não faz uma comida, você não faz nada dentro de casa. Como é que vocês fazem, então, para lidar com isso no dia a dia? Tem que encher o tonel de água. Se não encher o tonel de água, nós fica sem água o dia todo, sem água dentro de casa, o dia todo. No bairro Cirurgia, o cenário é o mesmo. Miro conta o quanto se sente prejudicado pelas interrupções constantes. Já tem muito tempo faltando água, desde quando eu vim morar aqui, toda noite falta água. Tem o dia todo água, quando chega a noite, na hora que a gente chega do trabalho, falta água. Toda noite falta água aqui nessa rua. Volta a que horas? Só volta de manhã. A falta d'água, que deveria ser exceção, virou rotina para muitas famílias. Um problema que vai além do transtorno, fere um direito básico, o de ter acesso à água todos os dias. Então quer dizer que a falta de água aqui é uma constante, não é só nessa situação pontual? Não, de forma nenhuma. Isso aqui foi um caso à parte que eles fizeram.
Mas todos os dias aqui está faltando água, porque é desligado o registro aqui. Quando a gente questiona, eles dizem que foi um vazamento que teve em algum lugar, aí tem que vir aqui desligar, e todo dia parece que tem vazamento, porque todo dia eles desligam. E a gente não está entendendo mais o que é que está acontecendo. A Iguá se manifestou após as reclamações. Trazendo uma atualização referente à intervenção que foi realizada na data de hoje, que afetou o abastecimento de bairros da Zona Norte de Aracaju, bem como parte do município de São Cristóvão e da Barra dos Coqueiros. A intervenção já foi finalizada, agora por volta das 17 horas, e o abastecimento já começou a ser liberado de forma lenta e gradual a esse sistema, com uma previsão de recuperação total das pressões de abastecimento até o final da data de amanhã. Com relação a problemas pontuais, recorrentes ou específicos em alguma região, pedimos que entrem em contato com os nossos canais de atendimento, como o 0800 400 4482, para que as nossas equipes possam ser encaminhadas ao local para realizar a investigação e solucionar eventuais problemas no abastecimento. 3 pessoas foram conduzidas à delegacia após uma ação de combate a furto de energia elétrica realizada hoje na zona sul da capital. Só este ano, a Energisa já identificou mais de 4.000 irregularidades nos 63 municípios sergipanos atendidos pela concessionária. A operação foi realizada por equipes da Energisa, Polícia Civil e Polícia Científica. Durante a ação, foi identificada uma fraude em uma residência no bairro Aruana. Já no bairro Santa Maria, foram encontradas ligações clandestinas em 2 estabelecimentos comerciais. 3 pessoas foram conduzidas à delegacia para prestar esclarecimentos. Essas ligações representam sérios riscos à vida da população, além de poder comprometer a qualidade de fornecimento de energia elétrica e a tarifa. Na quarta-feira da semana passada, um lava-jato e uma pastelaria localizados no centro de Aracaju foram autuados por furto de energia elétrica. Os proprietários dos estabelecimentos também foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos. Só este ano, a Energisa já identificou mais de 4.000 irregularidades nos 63 municípios sergipanos atendidos pela concessionária. Com as ações, a empresa recuperou mais de 10 gigawatts-hora de energia, volume suficiente para abastecer o município de Frei Paulo, por exemplo, o ano inteiro. E a população pode ajudar no combate a esse tipo de crime denunciando de forma anônima pelo telefone 0800 079 0196, pelo chat do site gisa.energisa.com.br ou pelo aplicativo Energisa On. As denúncias são fundamentais para coibir práticas ilegais que, além de perigosas, geram prejuízo para os consumidores. Daqui a pouco, a expectativa do setor de bares e restaurantes e dos hotéis para o Réveillon na Orla da Atalaia. A Prefeitura de Aracaju divulgou hoje a primeira atração da Festa da Virada. São 6h57, a gente volta já já. Uma pesquisa realizada pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, apontou queda nos preços de hortaliças em centrais atacadistas. Entre os principais fatores estão as condições climáticas favoráveis e o aumento da oferta no mercado interno. Em Sergipe, o comportamento dos preços segue a mesma tendência. Segundo a análise de economistas, a redução acumulada do ano pode ultrapassar os 10%. A queda nos preços foi percebida desde setembro nos principais mercados atacadistas do país. Alface, batata, cebola, cenoura e tomate foram os produtos que tiveram quedas mais acentuadas, com variações de queda entre 30%, como foi o caso do tomate, e 10%. Temos como exemplo a batata inglesa. Frutas como manga e uva, que são commodities da Bolsa de Valores, tiveram parte da produção nacional retida aqui mesmo no país. E para que as frutas não se percam, estão sendo vendidas no mercado nacional com preços mais em conta. A uva, por exemplo, que custava R$ 18,00 o quilo, caiu para R$ 11,00 e até a Black Friday pode chegar a R$ 8,00 o quilo. A manga, que custa R$ 8,00 o quilo, em alguns supermercados já pode ser encontrada por R$ 2,00 o quilo. Hoje nós temos um movimento
que eu chamo de tríplice movimento. O primeiro movimento é que a gente está com clima favorável, né, com chuva certa, na quantidade certa, e isso propicia uma alta na safra, né, chama de safra cheia. O segundo movimento desse tríplice é o movimento que, mesmo tendo 28% nas exportações das frutas e verduras, o que é que acontece? Não deu para escoar todo o excesso que nós tínhamos de produtos dentro de casa, né? Então isso ajudou a empurrar os preços para baixo, principalmente dos commodities, que é batata, cenoura, a parte também da cebola, então empurrou isso para baixo. E o terceiro tríplice é que a gente do atacadismo. A redução de preço de hortaliças e algumas frutas já foi percebida em outros momentos, mas não nessa proporção, disse o economista. Nesse ano, a contenção dos preços nesse segundo semestre foi bem maior do que nos anos anteriores. É tanto que aqui em Sergipe a gente vem observando nessa área de hortaliças uma deflação de 13% acumulado no ano. Segundo ele, um dos principais fatores para perceber essa redução mais acentuada nos principais mercados atacadistas é que a inflação acumulada em Sergipe foi menor que a inflação acumulada no país nos últimos 12 meses. 3 são os fatores determinantes para esse comportamento, né? As questões ambientais, né? Se não houver quebra de safra, né? Se não houver nenhum problema, né, ambiental, de clima, tal, isso, aquilo, né? A própria sazonalidade, época de fruta, época de hortaliça, aquilo que não é época. E, claro, a estrutura de distribuição. Nesse sentido aí, os grandes distribuidores são importantes. Por quê? Porque eles reduzem os custos, né, para o pequeno produtor poder distribuir a sua produção. Então, se houver uma combinação positiva desses 3 fatores, você vai ter uma contenção dos preços, pelo menos, que não subam tanto quanto nos anos anteriores. E a Prefeitura de Aracaju divulgou hoje a primeira atração da festa de Réveillon na Orla da Atalaia. O anúncio trouxe muita expectativa para os bares, restaurantes e hotéis da capital. Na Orla de Atalaia, por enquanto, as atenções estão voltadas para o pré-caju. Mas claro que os donos de bares e restaurantes já estão de olho no Réveillon. O pré-caju acabou sendo um marco ali da alta temporada. Então é ideal que a gente faça nossas divulgações de Réveillon já nessa data do pré-caju, que é uma data de muita relevância para o turismo de Sergipe, onde a gente vai receber muitos turistas. Então a gente já divulgar as festas, tanto públicas, as festas que o poder público faz, quanto as festas privadas, para aproveitar essa data e já lançar no nosso Réveillon. A previsão é de um acréscimo no movimento em torno de 30% em relação ao ano passado. As festas têm crescido muito e o pós-festa, digamos assim, dia 1º, aquela primeira semana de janeiro ali tem sido um movimento aí maior, de 20% a 30%. Até porque eu acho que o próprio sergipano, o próprio aracajuano, tem aproveitado esse bom momento do turismo, das festividades de Sergipe, para ficar em Sergipe e aproveitar um pouco Aracaju também. O Réveillon é, sem dúvida, uma das festas mais esperadas. Por isso mesmo, esse setor já se organiza para receber muita gente, turistas e moradores. O bom é que esse é também um período de oportunidades para quem busca trabalho. É sempre muito alta, né? As vendas alavancam demais por conta da alta temporada, né? Muito turista de fora de Sergipe, muito turista de fora do Brasil também. E diante disso, vocês já estão treinando o pessoal? Vocês já começam a pensar em fazer reserva? Sim, o pessoal do RH eles estão muito em cima disso, contratando muita gente no final de ano para garantir a qualidade de serviço, né? Os hotéis também estão na expectativa para o Réveillon. Este, na Orla, já comemora a ocupação. Não há mais vagas. Todos os 60 apartamentos estão ocupados para a festa da virada. Em menos de 48 horas, toda a nossa ocupação ela foi reservada agora para o Réveillon. E diante disso, vocês já estão pensando no carnaval? Já estamos planejando o carnaval e pretendemos liberar as reservas o mais próximo possível, porque as solicitações elas estão acontecendo insistentemente. E quem passar o Réveillon em Aracaju vai encontrar festa, estrutura caprichada e segurança. A Prefeitura anunciou a primeira atração para o show da virada, a banda Calcinha Preta. Hoje vai ter calcinha preta, vai ter mulher e muita. Joga a mão no
Eu fico muito feliz de saber que uma banda sergipana, aracajuana, causou essa alegria toda. E é top mesmo, né? E a gente tem que valorizar nossos sergipanos, temos que valorizar a nossa cultura. Vai ter muito mais, vai ter diversificação aí de axé, de samba, de arrocha, tudo isso com os sergipanos. O turista que já passou a festa de Ano Novo na Orla de Atalaia não esquece. Celina é paulista, veio o ano passado, se apaixonou por Aracaju e pelo Réveillon daqui. Foi maravilhosa, né? Nós passamos na praia, né? A gente viu o pessoal levando muitas tendas, muitas mesas, foi muito legal, a gente não estava acostumado com isso, foi bem bacana. E a gente, na verdade, a gente passou a noite num restaurante, mas foi muito legal, foi muito bom, adorei. E deve voltar em algum momento? Ah, sim, já estou voltando pela segunda vez, né? Vim aqui em Aracaju, mas eu pretendo voltar para o Réveillon daqui, com certeza. Coisa boa, hein? E olha, hoje também foi divulgado pelo governo do estado o período em que vai acontecer a terceira edição da Vila do Natal Iluminado na Praça de Eventos da Orla da Atalaia. Vai ser entre os dias 5 e 28 de dezembro. Acabou o SA2, outras notícias do estado amanhã cedinho no Bom Dia. Lembrando que hoje o Jornal Nacional também vai começar mais cedo, às 8, por causa do futebol. E a gente encerra essa edição com imagens da maior e mais brilhante superlua do ano, feitas há pouco pelo nosso repórter cinematográfico Eduardo Carioca. Uma ótima noite para você e até amanhã. SE2. Oferecimento. Construtora Estanza. A gente transforma. E Iguá na sua porta. Cuidado que chega junto.